Souza Martins vai nos prestigiar e nos honrar também com a sua conferência. Nessa mesa de abertura, consta a Leite como coordenadora de pós-graduação de Antropologia Social, o nosso diretor, o professor César, e o coordenador de pós-graduação de Sociologia, o professor Marcelo Cumba. E nós nos unimos animados com a possibilidade deste momento, deste evento, que não deixa de ser um evento que comemora certamente o prestígio dos programas de pós-graduação dessa casa. Antes de os professores saudá-lo, tentei imprimir o seu currículo, mas após uma hora ainda estava rodando, aí eu resolvi apenas citar o que os próprios pesquisadores anotam como apresentação. Além, claro, de uma formação então, em Ciências Sociais, bacharelado de licenciatura, todo um histórico na USP, como nós bem sabemos, no seu mestrado, no seu doutorado. É professor titular aposentado também nessa casa da USP, professor visitante da University of Florida, fellow Trinity Hall e professor da cátedra Simon Bolivar, da qual tive a honra de escutar algumas histórias ontem na sua companhia na Universidade de Cambridge, professor visitante da Universidade de Lisboa, membro da Junta de Curadores de Fundo Voluntário da ONU contra as formas contemporâneas de escravidão e, modestamente, sociólogo com docência em produção científica, sociologia da fronteira, sociologia dos movimentos sociais, sociologia da violência, da vida cotidiana e, o mais importante, é o nosso sociólogo visual e da imagem, com quem eu compartilho a honra de dialogar sobre pesquisas da imagem. Bom, o tema da questão agrária, todos nós conhecemos, e é membro do Conselho Superior da FAPESP, além de ter recebido vários prêmios, como o de Florestan Fernandes, professor emérito agora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu espero que esse resumo tenha sido justo. Eu passo a palavra, então, primeiramente, ao coordenador de pós-graduação de Sociologia. É que eu estou cuidando do meu pescoço, né? Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria, em nome do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, com muitos seus professores presentes aqui nessa palestra, dar boas-vindas ao professor José de Souza Martins, falar do prazer de recebê-lo, poder ouvi-lo aqui, uma vez que a obra do professor Martins, ela tem, particularmente aqui entre os professores do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, sido uma referência, pela própria citação currículo feito pela professora Cornélia, que vai muito além dos temas agrários, mas, na verdade, uma obra que coloca questões e análises e perspectivas fundamentais para a sociologia, para as ciências sociais como um todo. Então, é muito prazer de poder recebê-lo. E agradecer também e parabenizar a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, que nos honrou com o convite para apoiar essa conferência magna, que é acho uma parceria importante, que transcende algumas fronteiras institucionais que às vezes se colocam, em uma colaboração que me parece promissora, que nós devemos continuar. Então, agradeço também a oportunidade de podermos estar aqui colaborando e apoiando este evento. Boa tarde a todos. Em nome da direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, eu desejo dar as boas-vindas ao professor José de Souza Martins. Também agradecer a presença dos nossos alunos, dos nossos professores, inclusive dos nossos técnicos administrativos aqui presentes.
Mas é bom. E saudar realmente essa parceria, como o Marcelo falou, da antropologia, da sociologia, nossos 2 cursos de Conceito 6 junto à CAPES, e mostrar que é possível ainda fazer alguns trabalhos em conjuntos dentro de um ambiente tão diversificado quanto o nosso. Professor, eu agradeço muito a sua presença aqui entre nós. Muito obrigado. Fazendo a mesa de abertura, desejo a todos uma boa conferência, novamente agradecendo a honra de recebê-lo na nossa casa. Obrigado. Bem, como vocês percebem, o pessoal já está batendo em retirada, né? Eu sempre me sinto desamparado nessas horas. Eu sou muito agradecido pela acolhida, pelas palavras que foram ditas aqui agora, pelo convite. Não é a primeira vez que eu falo nessa universidade, já falei em outras ocasiões, e sempre tive um apreço muito grande pelo que se faz na área de humanas aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, trabalho conhecido e que repercute muito positivamente nos grandes fóruns de ciências humanas, como a reunião da ANPOX, SBS, enfim, uma universidade de prestígio que, ao me convidar para esta conferência, na verdade, agrega prestígio à minha vida, né? Que me deixa muito agradecido e muito tocado. Eu escolhi um tema para falar que parece um tema muito escolar, né? Mas eu fiz isso de propósito. Eu tenho uma larga experiência como professor universitário e isso vai acontecer com todos vocês um dia. E a gente aprende muita coisa ao longo da vida acadêmica e penso que retornar a este tema, que é um tema cambiante da tradição sociológica, a questão do método e, sobretudo, o problema que está se repondo agora, que é do retorno, efetivamente, da dialética ao pensamento sociológico, é uma questão oportuna, é um momento, digamos, adequado para se falar, trocar ideias, né? E eu, basicamente, me inspirei para fazer esta proposta e para a fala que eu vou fazer aqui, na minha caderneta de campo. Eu sou um sociólogo que aprendeu muito com os antropólogos. Acho que no Brasil não é possível ser sociólogo sem um intenso diálogo com a antropologia. E eu diria que com a ciência política não é muito necessário, não. Mas com a antropologia, com certeza, é muito necessário, tá certo? Pelas características antropológicas da sociedade brasileira, a complexidade cultural da nossa sociedade. A antropologia nos ensina muito. Eu sou de uma geração que fez o curso de Ciências Sociais com intenso diálogo com a antropologia. E isso foi decisivo na minha vida. Uma das coisas que eu aprendi a fazer foi a caderneta de campo. A minha caderneta de campo tem 30 volumes, 10.000 páginas. Eu não escrevo muitas orelhas de livro, então não há possibilidade nunca de um dia publicarem as orelhas completas de José de Souza Martins. Mas provavelmente algum dia, eu espero que daqui a uns 100 anos, alguém pense em fazer dar uma peneirada na minha caderneta de campo e recolher ali muitas observações que podem ser úteis a outras pessoas. Algumas citações que eu farei aqui vêm da caderneta de campo. Eu pensei em falar para vocês sobre como é que eu daria o curso de introdução à sociologia se eu voltasse à sala de aula hoje. Eu estou aposentado e, portanto, não tenho mais essa possibilidade. Mas como é que eu faria? Uma coisa que eu aprendi, e a gente sempre aprende essas coisas muito tarde. Quando a gente aprende, já é tarde demais. Mas, enfim, não custa contar para os outros, vai que, de repente, alguém acha a ideia boa. E é nessa perspectiva que se põe a questão do método nas ciências humanas e a questão do retorno à dialética, vocês compreenderão logo. Se eu tivesse que voltar a dar aulas de introdução à sociologia,
adotaria duas premissas. Não usaria a sociologia, usaria a literatura para dar aula de introdução à sociologia. E trabalharia no sentido de ressocializar os meus alunos para as ciências sociais antes de lançá-los no abismo das ciências sociais. Eu daria todo o curso de introdução baseado em literatura e não em textos sociológicos. Assim como a sociologia, a literatura dos séculos XIX e XX tratou da desagregação da sociedade tradicional e da difícil constituição da sociedade moderna. Eu daria José Lins do Rego, sem dúvida, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Bernardo Ellis, Machado de Assis, evidentemente, Lima Barreto. Usaria toda uma literatura que conseguiu explicar o Brasil, embora esse não fosse o propósito. Mas usaria literatura também internacional, de outros países. A literatura latino-americana tem temas preciosos de natureza sociológica e antropológica. Eu usaria o Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Apesar do Gabriel Garcia Marques ser pessoalmente um sujeito extremamente chato. Não é por aí que a gente escolhe os autores que lê, evidentemente. É sempre bom não pensar neles. A gente pensa na lombada do livro e pronto, tá certo? Eu conheci o Gabriel Garcia Marques em Cuba e tive a pior das impressões dele, porque nós éramos um grupo grande de escritores latino-americanos que fomos para o júri do Prêmio Casa das Américas e tomávamos o café da manhã no mesmo hotel, numa sala especialmente reservada para nós. E ele entrava na mesma sala e ia para um canto tomar o café da manhã sozinho. Eu achei que, até aquele dia, eu tinha achado que ele era um amigo da Revolução. Ele, na verdade, era amigo do Fidel, ele não era amigo da Revolução. Mas, enfim, nem todo mundo é perfeito, né? Você pode querer que as coisas sejam perfeitas. Eu usaria Manuel Scorza, que é Redobles por Rancas, que é um livro extraordinário. Eu usaria Juan Rulfo, que além de ser autor de dois grandes livrinhos, né, que são emblemáticos da literatura mexicana, são livrinhos pequenos, é um grande fotógrafo e fez literatura com a fotografia. A fotografia do Rulfo é espetacular como documento da alma mexicana. Eu usaria também sociólogos que escrevem como literatos, Gilberto Freire, por exemplo. Às vezes a gente fica em dúvida se Gilberto Freire é sociólogo, ele também não sabia o que era, mas enfim, se é um sociólogo ou é um literato. O trabalho dele sobre as assombrações do Recife Antigo é um trabalho excepcional, de natureza antropológica, sociológica e literária, né? Eu acho, aliás, nesse sentido, que os cientistas sociais brasileiros deveriam se preocupar mais com almas penadas e assombrações, especialmente se fizerem pesquisa em Brasília. No fundo, literatura e sociologia se debruçam sobre a perdição do homem contemporâneo e seu desencontro consigo mesmo e com suas referências. Quem lembra isso é um sociólogo americano, infelizmente pouco lido entre nós, Robert Nisbet. Nisbet é um sociólogo da tradição conservadora. Como nós todos somos revolucionários, nós não queremos ler nada que vem da tradição conservadora. E esquecemos que Marx vem da tradição conservadora, né? As premissas sociológicas da obra de Marx não são revolucionárias, são conservadoras. E por serem conservadoras é que são revolucionárias. O trabalho do Nisbet é extraordinário, particularmente um livrinho dele, que é o desdobramento de um artigo publicado há muitos anos, cujo título é A Sociologia como uma Forma de Arte. Vale a pena ler esse livro, que é um livro inspirador e que alarga, digamos, o horizonte do sociólogo, chamando a atenção para essa proximidade importante entre sociologia e arte em geral.
A sociologia nasce como ciência conservadora, tanto em Durkheim como em Marx. E nasce em busca da totalidade perdida e referencial. Ou em Weber, numa linha totalmente diferente, como busca de sentido mesmo no que não tem sentido. Um detalhe interessante que vale a pena mencionar é uma convergência muito grande entre uma característica histórica da cultura e da sociedade brasileira e o pensamento clássico da sociologia. Eu me refiro ao nosso milenarismo. A sociedade brasileira é uma sociedade milenarista. Muitos equívocos têm sido cometidos de interpretação, no meu modo de ver, com essa história de ideologizar o conhecimento sociológico. Esse é o grande desastre da sociologia brasileira. Ideologizar o conhecimento sociológico em nome de partido, em nome de religião, em nome de clube de futebol, etc. Isso é um desastre, isso está corroendo toda a base da sociologia. E deixamos de ver uma coisa que é fundamental. Nós somos um povo milenarista. Canudos e contestado. Eu já vi gravações sobre um debate sobre Canudos, com a participação do professor José Calazans, que já faleceu, e que era o grande conhecedor da história de Canudos, grande especialista em Canudos. E alguém lá no debate com ele argumenta que Canudos foi a nossa primeira revolução socialista. Que era, os valores todos de referência eram socialistas, o povo aboliu a propriedade, não havia propriedade, não havia poder, não havia isso. E o professor Calazans, que era muito discreto e muito desconfiado, ele ficou olhando o interlocutor e de repente ele disse: eu acho que não, porque a elite de tinha uma elite em Canudos, e a elite de Canudos era de comerciantes. Começa lá pelos irmãos Villanova. Isso tudo está documentado. Os irmãos Villanova, antes de fugirem, uns dias antes da queda de Canudos, enterraram na única casa de alvenaria do povoado, enterraram um barrilzinho de prata, cheio de prata. E ainda saíram com algumas dezenas de contos de réis lá de dentro. Havia um florescente comércio dentro de Canudos, havia uma burguesia em Canudos. O fato de ter sido uma revolta religiosa provocada de fora para dentro não quer dizer que tenha sido intencionalmente uma revolta popular propositiva. Muito ao contrário, ela foi defensiva. No contestado, a coisa é mais clara, como uma guerra religiosa propriamente, não tem nada de guerra social, nem de guerra política, é social por implicação. Nos dois casos, a motivação, digamos, o ideário religioso vem do joaquimismo, vem das ideias de Joaquino da Fiore, que foi um monge cistercense, calabrês, que fez uma releitura da Bíblia no século XII, no fim do século XII, como no século XIII, e descobriu que, ele fez uma leitura dialética da Bíblia, descobriu que a Bíblia não tem 2 testamentos, ela tem 3 testamentos. Tem o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Novíssimo Testamento. O Velho Testamento termina com o dilúvio, é o tempo do Pai. O Novo termina com o sangue de Cristo na cruz, é o tempo do Filho. E o Novíssimo termina com fogo, é o tempo do Espírito Santo, o tempo do Apocalipse. Essa releitura reordena não só a Bíblia, mas a interpretação da Bíblia. E o tempo do Espírito Santo, que seria o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo do império do divino. No Brasil, essa tradição joaquimita chegou através das folias do Divino Espírito Santo, que existe, a festa do Divino existe no Brasil inteiro. Nos dias da festa do Divino Espírito Santo, no local em que a festa se realiza,
Não existe direito de propriedade, não existe poder, não existe nada. O tempo do divino é o tempo da justiça, da liberdade e da alegria. É um tempo totalmente novo, um tempo libertador. Canudos era joaquimita, a documentação dos próprios padres que estiveram lá, os franciscanos alemães, indicam isso, por as referências reiteradas e o questionamento reiterado da Igreja Católica em nome da crença no advento da era do Espírito Santo, e no Contestado mais ainda. A primeira batalha da Guerra do Contestado foi comandada pelo imperador do divino, que era um menino. Em geral, na cultura, nessa cultura do tempo do Espírito Santo, as relações sociais estão invertidas. É tudo ao contrário. Isso ilude, isso dá a impressão de que as pessoas estão lutando contra o capitalismo. Nem contra o capitalismo, nem a favor do capitalismo. A luta é outra. E aqui no caso do Brasil, as duas guerras foram grandemente motivadas porque a Igreja Católica estava passando pela chamada fase da romanização, isso é, a reafirmação do poder papal. Os franciscanos que foram a Canudos também vieram, os mesmos vieram ao Contestado para enquadrar a população no novo espírito da romanização, isto é, da superação do catolicismo brasileiro relativamente autônomo que existiu até o final do Império e que tinha sua própria matriz, digamos, teológica. Augusto Conte era joaquimita. Augusto Conte, nos Princípios de Sociologia, cita Joaquino da Fiore. Hegel era joaquimita. E, portanto, por vias decorrentes, o próprio Marx tem a sua inspiração no joaquimismo, porque é a ideia, ali está presente a ideia de que os tempos não se sucedem abruptamente. Um tempo histórico sai de dentro de outro tempo histórico. Isso é dialético. Um tempo engendra o novo tempo. O joaquimismo tem estado presente, não terminou com o caso do Contestado. Eu, quando estava fazendo pesquisa na região amazônica nos anos 70, encontrei vários grupos joaquimitas. E eu mesmo andei fazendo longas peregrinações, tentando rastrear a disseminação da chamada busca das bandeiras verdes, que é uma das variantes modernas, digamos, do joaquimismo. E, para não dizer que não falei de flores, uma das coisas que eu aprendi com Ottaviani, que foi meu professor, e por sua vez ele era um seguidor do Wright Mills, fazer um caderno de campo, que é uma coisa dos antropólogos, mas também prestar atenção nos miúdos, colecionar informações onde elas estiverem. A gente ouve já ouvi muita coisa em ônibus, eu tomo nota, eu ando com o meu caderno de campo e eu tomo nota. Eu fico ouvindo as conversas dos outros, que é interessante. Uma das melhores conversas eu ouvi numa estação rodoviária em Porto Velho. Duas mulheres já de uma certa idade, negras, conversando. Eu estava sentado no mesmo banco, mas do lado contrário. E uma dizia para a outra, perguntou a outra, como é que está a fulana de tal? Ah, ela estava muito mal, morreu. Ah, é mesmo? É, de fato, esses brancos são todos empesteados, né? Esse pessoal morre logo, esse pessoal não sobrevive. Aí todo um discurso sobre raça baseado em premissas que não são as nossas premissas corriqueiras, né? Isso tudo vai para o meu caderno de campo. Uma das coisas que eu acompanhei muito de perto, provavelmente vocês também fizeram isso, foi a eleição do Lula, a primeira eleição, e a posse do Lula. Eu não sei se vocês lembram que Lula foi a Brasília tomar posse, foi com a esposa, em voo comercial. Ele fez questão de ir num voo comercial. Pena que não estabeleceu a jurisprudência, né? Porque seria bom que os outros fizessem a mesma coisa. Senadores, deputados, tudo isso. E durante a viagem houve uma tremenda tempestade. Isso tudo dito pelos passageiros que foram entrevistados em Brasília no fim da viagem, dizendo como é que foi viajar com o novo presidente da República. Num certo momento da tempestade, Lula levanta, vai à cabina do piloto e a tempestade amainou.
Lula foi morar na Granja do Torto, como vocês sabem, porque o Palácio da Alvorada precisava de uma reforma. Todo dia, quando ele saía de manhã, durante os primeiros meses de governo, multidões se formavam na saída da Granja do Torto, ao longo do caminho e na chegada do Palácio da Alvorada. As pessoas queriam, não era conversar com ele, as pessoas queriam tocar Lula, tocar a veste de Lula. Isto é, estavam ressuscitando as premissas da competência miraculosa dos reis taumaturgos. As pessoas queriam tocar o rei, a veste, o manto do rei, para serem curadas das suas enfermidades. Isso aconteceu muito e muita gente acredita nisso. E uma certa dimensão de joaquimismo aconteceu com o plebiscito para decidir se o Brasil ia ser monarquia ou república. Vocês estão lembrados disso? Eu espero que vocês tenham votado na monarquia. Brincando, hein? Aconteceu uma coisa interessante, e deve ter acontecido em outros lugares em São Paulo, nos bairros operários, onde é maior a concentração do eleitorado do PT, houve uma anormal votação a favor da monarquia. Aí a Folha de São Paulo decidiu investigar o que tinha acontecido, que história é essa, né? E descobriu muita gente que tinha votado a favor da monarquia e que era, de fato, eleitora do PT. Mas por quê? Por que isso? Porque a ideia era simples. É que, votando a favor da monarquia, em seguida votariam no Lula para presidente da República, ele seria coroado imperador e acabava essa bagunça de fazer eleição de vez em quando, tá certo? Que é uma esperança messiânica e milenarista que vem dessa tradição que eu estou mencionando. A literatura do mesmo período de referência, o período de nascimento da sociologia, tem como referência uma unidade perdida, cuja busca ou cuja impossibilidade revela o sentido da perda, as histórias pessoais como dramas. A literatura narra o drama da perda, a sociologia explica a perda. Toda a sociologia clássica está voltada para explicar o desaparecimento da sociedade tradicional, o aparecimento da sociedade moderna e toda a crise que acompanha essa mudança. Eu começaria a ensinar sociologia pelo avesso, porque esta é a sociedade dos avessos. Eu começaria o curso pelas incertezas vivenciais e não pelas certezas sociológicas. Eu me lembro do Fernando Henrique, eu fui aluno do Fernando Henrique no primeiro ano do curso de Ciências Sociais. Ele dava introdução à sociologia, ele era assistente do professor Florestan Fernandes. E o Fernando Henrique, que tinha tido uma militância no Partido Comunista, começava com Talcott Parsons. Já pelo volume Social System, isso é para aterrorizar as pessoas, logo de cara, tá certo? Sociologia é coisa muito séria, porque o Social System do Parsons é maior que a Bíblia. Então não venham com histórias de outra natureza, porque a coisa é bastante complicada. E é incrível como é difícil, como o Parsons é complicado. Eu não quero dizer que ele não seja importante, não seja um sociólogo competente, ele é, mas é incrivelmente complicado. Tão complicado que Wright Mills disse que Parsons precisava ser traduzido para o inglês. E depois, o curso começava aí pelo Parsons, a coisa mais indigesta que tinha. Portanto, quem tinha que desistir, desistia logo no começo. Aí ia fazer outra coisa, engenharia, qualquer coisa assim. E terminava com um texto introdutório da ideologia alemã de Marx e Engels, que aí coloca efetivamente os problemas do fazer história. A sociologia como uma ciência histórica e não como uma ciência exata, evidentemente. Eu não trataria, num curso desses, eu não trataria o homem como objeto, e sim como sujeito. E eu começaria sugerindo aos alunos que lessem antropologia, e só, como eu disse antes, no fim do curso, fossem a ciência política
e a economia. Eu inverteria o percurso. Eu contrariaria Durkheim. Não diria aos alunos que a anomia é um defeito social, um fato patológico. Eu lhes diria que a anomia é uma busca, é um desencontro entre o homem e a sociedade que ele cria e personifica, um desencontro criativo, um desafio, um fator de esperança. Eu também contrariaria os leitores de Karl Marx, dizendo que a alienação não é manifestação de falsa consciência e de incapacidade política para superar contradições. Com Marx, não contra Marx, com Marx sociólogo, eu lhes diria que a alienação é uma modalidade de consciência social que engana para revelar. É nessa falsa consciência que as necessidades sociais se propõem e, nesse âmbito, se propõem como busca no marco do real e do imaginário de que ele se compõe. Nessa perspectiva, eu também diria que o politicamente correto, muito provavelmente, é histórica e moralmente incorreto, porque é autoritário e intolerante e potencialmente fascista. Eu diria aos meus alunos que as certezas estruturais da sociologia, suas certezas históricas e a coerência racional das significações estão desencontradas com a imaginação, não com o imaginário, com a imaginação, a criatividade e a praxis. Eu diria que o hábito não faz o monge, mas ajuda a desempenhar papéis e a afirmar identidades. Que a identidade é um modo relativo de ser e também de não ser. Essa é uma sociedade que está passando por um processo de reestamentalização. Ela está se afastando da modernidade, apesar de todos os indícios em contrário. A luta por cotas, a luta por privilégios, de modo geral, em diferentes sociedades, restabelece os princípios estamentais da organização social. Aliás, foi Henri Lefebvre que chamou a atenção para isso. Os sociólogos, infelizmente, não têm identidade. Esse é um senhor problema. Eu acho que algum dia a SBS vai ter que propor que seja criado um uniforme de sociólogo para que os sociólogos sejam reconhecidos. Eu tenho tido seríssimos problemas pela falta desse uniforme. O médico, o aluno de medicina mal entra na faculdade de medicina, pendura estetoscópio no pescoço, ele já é tratado como médico. E eu já, uma vez, acompanhei um caso pelo jornal em que um pai de santo, que em geral se veste como médico, todo de branco, foi preso e processado pela Sociedade de Medicina pelo exercício ilegal da medicina. Era o exercício ilegal do vestuário, não da medicina. Os advogados mal entram na faculdade, já houve uma briga nas faculdades de Direito por causa disso, ele põe paletó e gravata, sem o que ele não vai ser um bom advogado. Os engenheiros andam sempre no bolso com aquela calculadora, uma espécie de régua de cálculo. Eu tive senhores problemas com essa história. Um dos problemas que eu tive foi, certa vez, fui convidado pela professora Margarida Maria Moura, quando ela ainda não estava na USP, estava trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, para fazer um seminário informal lá no Horto Florestal. Era uma coisa bem informal, era um bate-papo. Cara, você vem 2 horas da tarde, você venha tranquilamente e você volta no mesmo dia. Então tá bom. Acontece que nessa época eu estava fazendo a minha pesquisa na região amazônica. Foi uma pesquisa que me tomou um tempo enorme, uma pesquisa solitária, sem recursos, eram recursos da Fundação Martins de Amparo à Pesquisa, que sou eu mesmo, tá certo? Eu não tinha conseguido dinheiro de ninguém. E uma coisa que estava me atormentando muito é que apareciam grupos inteiros, né,
que estavam migrando do Nordeste, tinham atravessado o Tocantins, atravessado o Araguaia, estavam entrando no norte do Mato Grosso e no sul do Pará, à procura das bandeiras verdes. E o máximo que eu tinha conseguido saber é que as bandeiras verdes eram um lugar mítico, né? Era uma expressão do milenarismo, aliás, joaquimita também, que havia sido profetizado pelo padre Cícero. Então, as pessoas, de repente, em grupo, um povoado inteiro do Nordeste, desmontava tudo e saía à procura das bandeiras verdes. Chegavam num lugar, acampavam, ficavam 1 ano, 2, acabavam saindo, que eram expulsos, perseguidos, e indo mais adiante, e assim vão. E os grupos ainda existem, eles estão caminhando à procura das bandeiras verdes. Eles vão sempre na direção do oeste. E tudo dizia, as pessoas me informavam, que as profecias do padre Cícero estavam num folheto, num romanço, como eles dizem, de cordel, que todo mundo tinha visto. Eu pedia para me mostrarem, ninguém de fato tinha mais. O único que materialmente, digamos, chegou perto foi um sujeito que falou: eu tenho isso guardado dentro da aba do meu chapéu. Manuscrito, as pessoas copiavam e passavam adiante. Aí eu falei: então vai buscar o chapéu, que eu estou precisando copiar essa história das profecias do padre Cícero. Ele foi buscar, de fato, o suor, a coisa tinha derretido toda a profecia do padre Cícero. Aí, um dia alguém disse assim: você tem que falar com Orígenes Lessa. Orígenes Lessa tinha escrito um livro sobre Getúlio Vargas na literatura de cordel. Você é o homem que mais entende de cordel. Aí eu liguei para o Orígenes Lessa, muito simpático, falou: olha, eu nunca ouvi falar nessa história de bandeira verde. Em todo caso, eu sugiro que você vá à casa de Rui Barbosa, que é um museu que funciona na casa em que o Rui Barbosa viveu. Eles têm a maior biblioteca de cordel do Brasil, eles têm tudo. Se existir o folheto, é lá que você vai encontrar. Eu não tive dúvida. Fui para fazer a palestra lá para o grupo da Margarida e disse para a Margarida: Margarida, eu vou bem cedo, porque assim eu passo na casa do Rui Barbosa, vejo se tem alguma indicação sobre tal folheto. Se tiver, eu volto numa outra ocasião, ou então peço uma cópia. E depois eu vou para o Horto encontrar vocês. Cheguei no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, devia ser 8h30 da manhã. Peguei um táxi e disse para o motorista: olha, senhor, por favor, me leve à casa de Rui Barbosa. Rua de São Clemente, número 122, eu acho que é o 127. O sujeito saiu. Antes de rodar 100 metros, eu percebi que ele estava me olhando feio. Ele olhava para eu sentado do lado dele. Eu, nessa época, tanto para fazer pesquisa, quanto para uma coisa tão informal quanto essa, eu ia de calça jeans, camisa de manga curta. Eu era cabeludo e não era barrigudo nessa época. E o meu cabelo era assim um pouco excessivamente à vontade. E carregava uma bolsona velha, que era o meu escritório. Ali tinha o meu caderno de campo, gravador se eu precisasse, canetas, as coisas que eu precisava. E eu entro no táxi do homem, sento do lado dele, e ele olhando feio para mim. Aí, de repente, ele não aguentou e disse: olha aqui, cara, tu quer saber de uma coisa? Ele não vai te receber, não. Eu falei: como assim? Não, ele não vai te receber. Mas por que ele não vai me receber? Um dos segredos que vocês sabem, que não é segredo de ninguém, é sempre entrar no jogo de quem é o seu interlocutor na pesquisa nas ciências sociais. Você não tem opinião própria. Essa história de estudante de sociologia ou de antropologia que quer ensinar para a sua população como é que é o negócio, isso aí é furo na água. A pesquisa já está perdida de cara. Eu entrei no jogo e falei: mas por que o senhor não acha que ele não vai me receber? Pô, cara, você está todo esculhambado, sem paletó, nem gravata. Você acha que ele vai te receber? Aí eu quis saber quem era o Pelé, quem era o Rui Barbosa. Aí ele diz: bom, bem se vê que tu é paulista mesmo, né? Tu não sabe quem é o grande Águia de Haia? O maior jogador de futebol do mundo? E ele começa a descrever. O Rui Barbosa era um Pelé branco, que era um jogador culto. Ele falava um monte de línguas.
E uma das línguas que ele falava era tupi-guarani. Era o único jogador de futebol no Brasil que xingava os outros jogadores em campo em tupi-guarani. E os outros não entendiam, então ele desabafava, não criava nenhum tumulto em campo e o jogo rolava. Aí fomos conversando. Na verdade, eu tinha ouvido a história, que provavelmente é mítica, quando o Rui Barbosa foi indicado para o Tribunal de Haia, a primeira participação dele numa sessão do tribunal, o presidente do tribunal deu a palavra a ele e ele, muito arrogantemente, pergunta ao presidente do tribunal: em que língua quereis que vos fale? Aí o outro arrogantemente também diz: fala na tua língua. E ele começa a fazer um discurso jurídico em tupi-guarani. Isso é uma lenda famosa. Então o povo faz suas adaptações. O Rui Barbosa virou jogador de futebol e o jogador de futebol que falava tupi-guarani. Quando nós chegamos à casa de Rui Barbosa, já eram 9h10, abria às 9 horas. Claro, as janelas estavam abertas, o portão aberto. Nessa altura ele estava bem calmo comigo e ele disse: cara, tu tá com uma puta sorte, ele tá em casa. Mas não é só aí que há engano. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu precisava de dados sobre a Revolução de 1924 em São Paulo. E eu tinha que escrever um capítulo do meu livro Subúrbio, que era especificamente sobre a Revolução. São Paulo foi a única cidade brasileira bombardeada por avião durante uma guerra civil. Foi em 24. Bombas foram jogadas em cima da cidade. E não tem muito documento. A principal documentação é o inquérito policial militar, são aí 200 ou 300 volumes que eu tinha visto. Eu li 15.000 documentos desse processo. Mas faltava um lado que não aparecia na documentação, que era a documentação propriamente militar. Então eu resolvi arriscar e ir ao Arquivo Histórico do Exército. Existe um Arquivo Histórico do Exército no Brasil, que é precioso desde o século XVIII. Escrevi para o arquivo, para o suposto diretor do arquivo, que funciona no antigo prédio do Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. Expliquei o que eu estava fazendo, que eu precisava e se era possível consultar a documentação. Aí me responde um coronel, dizendo que sim, o arquivo era um arquivo público. Eu acho que era o fim da ditadura militar, o começo do novo regime. Arquivo público, acessível a todas as pessoas. Ficou insultado porque eu estava consultando se era possível ir lá e ler os documentos ou não. O senhor pode vir aqui quando o senhor quiser. Tá bom. E assinou. Coronel Comandante do Arquivo. Ou seja, todo arquivo histórico tem um diretor do arquivo. O Exército tem um coronel comandante do arquivo. Ele comanda os papéis, né? Me mandei para o Rio de Janeiro na manhã seguinte. Cheguei bem cedo, lá no prédio do Ministério da Guerra, aquele prédio imenso do antigo Ministério da Guerra. Pediram meus documentos, mostrei a carta do coronel e mandaram eu subir para não sei que andar lá, 15º andar, coisa assim. Quando eu fui tomar o elevador, descobri que eu teria que subir a pé os 15 andares, porque havia assim, elevador dos generais, elevador dos coronéis, elevador de não sei o que lá, até elevador de soldado raso e sargento. Eu falei, bom, provavelmente, eu não me enquadrava, porque eu fui dispensado do serviço militar, então nem soldado raso eu sou, tá certo? Aí eu estava lá em dúvida, aparece um oficial todo enfeitado, cheio de medalhas e tal. Onde é que o senhor vai? Eu vou ao arquivo histórico, eu expliquei tudo. Assim, e o que o senhor faz na vida? Eu falei, eu sou professor universitário. Por favor, professor, o seu elevador é esse aqui, dos generais. E foram dizer isso para mim depois da ditadura militar ter acabado, tá certo? No fundo, estamos todos crescentemente marcados por esses carimbos, né? Você tem que ser aquela coisa que nós achamos que o Brasil não é mais isso, mas continua sendo. Você sabe com quem está falando? É assim que a coisa continua funcionando.
eu convenceria os meus alunos de introdução à sociologia, eu tentaria convencê-los, de que a falsa consciência é tão verdadeira quanto a sociologicamente verdadeira. E que a pesquisa empírica e a sociologia empírico-indutiva é o caminho fundante da sociologia. Durante muito tempo eu fiz um trabalho educativo com grupos populares, durante a ditadura. Muita gente fez isso, não é mérito meu. A gente até chegou a brincar uma vez numa conversa com o Carlos Rodrigues Brandão, que vocês conhecem, que nós estávamos fundando a Unipop, Universidade Popular Itinerante. Não tinha sede em lugar nenhum, se reunia embaixo de árvore, e a gente dava cursos sérios, para trabalhadores rurais, principalmente, grupos indígenas e tudo mais. E um dos cursos que eu fui dar foi um curso de 3 dias num carnaval. Era um retiro espiritual sociológico. Um grupo de trabalhadores boias frias da região de Botucatu queria aproveitar os 3 dias de carnaval para discutir a situação em que eles se encontravam. É a época em que se estabelece o salário com base na tonelada de cana. E com isso, no fim do mês, os trabalhadores descobriam que não tinham conseguido formar o salário, como eles diziam. Então eles levavam as crianças para trabalhar junto no corte de cana e aí diziam, mas por que seu filho trabalha? Menino de 10, 12 anos. É para completar o salário. Eles queriam discutir isso. Lá fui eu. Uma característica da minha didática é sempre permitir que a outra pessoa fale, mesmo os alunos na faculdade. É sempre bom a gente saber com quem está falando, né? O que é que eles têm a dizer, o que eles pensam, como é que eles... E aí, em cima disso a gente vai montando uma aula, uma discussão. E no caso desse grupo, era um grupo bem grande de boias frias, havia homens e mulheres, cortadores de cana, ficou claro que eles queriam saber por que é que no fim do mês, no fim do salário ainda sobrava mês, como eles disseram. O salário não dava para viver. Então a gente começou a discutir e chegamos a formular o conceito que ajuda a entender isso, que é o conceito de exploração. E depois aí eu vou de um por um perguntando, aí cada um dizia o nome, por que estava lá, o que fazia, aquela coisa toda. E eu perguntava, você é explorado? Aí a pessoa dizia, eu sou, porque aí a gente já estava trabalhando o conceito. Por isso, por isso, por isso. E eu me lembro bem de uma mulher de uns 30 anos, muito bonita, boia fria, casada, o marido estava lá também. Eu perguntei o nome, ela disse, eu não lembro agora o nome dela. Eu disse, você é explorada? Ela falou, eu sou explorada. Por que você é explorada? A gente tinha que explicar. Ela disse, eu sou explorada porque quando eu faço amor com meu marido, meu corpo dói. Meu corpo não dói quando eu estou cortando cana no canavial. Eu sou explorada porque o meu corpo não me pertence mais, pertence ao canavial. Nem Marx, no seu esplendor imperial, jamais pensou nessa explicação para a exploração. Então é importante trabalhar o empírico indutivo não como uma catação de dados, mas como um diálogo interpretativo, porque o outro é capaz de fazer formulações explicativas de alta relevância. Há muitos anos, a Pastoral da Terra do Sul de Goiás quis fazer uma pesquisa participante. O Brandão estava começando a mexer com isso, eu estava interessado no tema, mas queria uma pesquisa que fosse feita pelos próprios trabalhadores. A gente apenas estaria lá dialogando e ajudando. Eles reuniram um número bastante grande de pessoas, havia umas 200 pessoas. A reunião foi em Goiânia. E foi discutido, os próprios trabalhadores queriam saber quem eles eram. Gente muito migrante, chegada de vários lugares, as pessoas não se conheciam, todos trabalhando não na mesma área, não era o caso da cana-de-açúcar. Então era preciso conhecer os trabalhadores. O pessoal da pastoral, naquela altura, já estava se encaminhando para vir a se constituir nas bases católicas do PT em fase de formação.
E a ansiedade deles era que os trabalhadores tivessem alguma identidade, isto é, a identidade de trabalhador, que ia ser um partido dos trabalhadores. Aí os trabalhadores fizeram a pesquisa, quem era analfabeto levou o filho alfabetizado para fazer entrevista, eles é que tinham que fazer tudo. E finalmente produziram um relatório. E o relatório deixou os agentes de pastoral profundamente decepcionados. Na hora de colocar o título no relatório, para fazer uma publicação mimeografada, eles acabaram interferindo e colocaram como título este aqui: Uma luta encolhida. Ou seja, eles emitiram um juízo de valor sobre os trabalhadores, achando que no fundo eles eram incompetentes e a luta deles estava aquém do desejável ideologicamente. O que irritou é que os trabalhadores arrolaram, não se definiram com a categoria de trabalhador. Eles descobriram que havia mais de 100 categorias de trabalhadores, eles diversificavam as categorias de trabalhadores. Não existe o trabalhador é uma categoria abstrata, não existe. Só existe na cabeça dos ideólogos, tá certo? Mas para eles, trabalhador era concretamente a expressão da divisão do trabalho, tá certo? A mulher em casa faz uma coisa, o marido na roça faz outra, ou o marido da roça faz uma coisa, a mulher na roça faz outra coisa, o filho faz outra coisa, e por aí vai. A categoria trabalho não era a categoria ideológica. E, portanto, a diversificação social da categoria trabalhador era extrema, o que causou enorme descontentamento entre os que queriam servir como tutores dessas pessoas. A pesquisa empírica é fundamental desde que se respeite o fato de que o homem comum também tem interpretações a respeito da sua situação. Ele não precisa dos sociólogos para que lhes explique o que é que eles são, o que é que eles fazem, o que é que eles sofrem. Os sociólogos explicam para outra parte da humanidade. E, eventualmente, eles podem se interessar, eles podem querer saber, mas não necessariamente. O sociólogo não é o superego da humanidade. O sociólogo não pode ser o superego dos que sofrem, que são explorados e assim por diante. O sociólogo não está aí para ensinar, o sociólogo está aí para aprender. E depois de aprender é que ele pode ensinar. Eu ensinaria meus alunos a questionarem a autoindulgência dos sociólogos. Eu lhes ensinaria a lidar com as ocultações, as mistificações dos poderios, como diz o Lefebvre, não para derrotá-los antes de que soubessem como resistir, mas para que descobrissem que a sociologia é a ciência da incerteza e não da certeza. Porque se houvesse só certeza, não precisava sociologia. Precisa sociologia porque existe incerteza, insegurança, falta de clareza. Que a ordem da superfície é apenas sintoma das esperanças subterrâneas. Isso também é do Lefebvre. O único marxista com clareza na área de sociologia a respeito da obra de Marx é Henri Lefebvre. Pode procurar outros, Althusser, nada disso. É Lefebvre. Porque Lefebvre volta à questão do método. Não existe sociologia marxista. Aliás, existe uma carta famosa que Marx, depois de ler um texto do genro de quem ele não gostava, o Paul Lafargue, que manda uma carta, acho que para Engels, diz: se isso é marxismo, eu não sou marxista. E de fato ele não era. Lefebvre encontra na sociologia de Marx, na obra de Marx, uma sociologia marxiana, distinção que ele usa para diferenciar do chamado marxismo. Marxismo é ideologia, não é sociologia. Aliás, Florestan Fernandes, que no fim da vida se tornou bastante ideológico, deixou de ser professor universitário, foi ser deputado, militante político. Ele contava que, quando jovem estudante de ciências sociais,
ele era trotskista e fazia ciências sociais, era um promissor estudante de ciências sociais. Um dia ele foi chamado pelo Hermínio Saqueta, que era o líder do grupo trotskista, e disse: Florestan, desista da política, não vai dar certo. Você tem um futuro promissor como sociólogo, dedique-se à sociologia. Não dá para misturar essas duas coisas. Ou você vai ser uma coisa ou vai ser outra. E como marxista vai ser péssimo. Então vá ser sociólogo. Foi o melhor conselho que o Florestan recebeu na vida. Ele só voltou à militância já depois de deixar a universidade, quando aí ele foi ler o Lenin e pulou diretamente do funcionalismo durkheimiano para a obra de Lenin. Vocês veem isso, e eu digo isso com todo o respeito, até porque eu fui um dos revisores do livro. Na Revolução Burguesa do Brasil, tem um salto, tem um buraco no meio, que é o salto do estrutural funcionalismo para o leninismo, que é o período do exílio, justamente. Então é preciso ser crítico também aí. Lefebvre, que é o homem que pensou, que leu toda a obra de Marx, muito cedo, foi militante da resistência durante a Segunda Guerra Mundial, era membro do Partido Comunista, foi expulso do Partido Comunista porque era excessivamente marxiano. Lefebvre fez uma coisa importantíssima, ele era filósofo de formação, mas era um filósofo com experiência de dar aulas nas fábricas, nos grupos de fábrica, nos sindicatos, etc. E ele decide depois, durante a guerra, durante o período da resistência, ele foi designado para a aldeia dele, nos Pirineus, aparentemente, supostamente, oficialmente, para fazer uma pesquisa histórica sobre 1000 anos da história da aldeia. Esses 1000 anos, porque provavelmente as pessoas não tinham esperança de que a guerra acabasse logo. Então, pesquisar 1000 anos não leva 1000 anos, mas leva uns 100 pelo menos. Lá está o Lefebvre. Claro que o Lefebvre tinha funções políticas, de passar refugiados de um lado para o outro, na divisa com a Espanha. Então, havia um conjunto de atividades da resistência atribuídas a Lefebvre. Termina a guerra, Lefebvre vai para Paris, filósofo, e ele decide então se dedicar à sociologia. E ele faz um doutorado em sociologia rural. Entre os sociólogos em geral, não é só no Brasil, a sociologia rural não tem nenhum prestígio. Quando alguém diz que faz sociologia rural, as pessoas começam a dizer: coitado, aquele ali faz sociologia rural. Quando eu era estudante na Faculdade de Filosofia da USP, quem fazia sociologia rural era a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz. Bom, invariavelmente, todo mundo achava que a sociologia de Fernando Henrique Cardoso, Florestan e Ottaviani era infinitamente superior à sociologia da Maria Isaura Pereira de Queiroz. No entanto, ela era traduzida para várias línguas e eles não. Ainda tem gente inteligente no mundo, não é isso? Quando eu disse que ia fazer pesquisa no campo, o próprio Florestan entrou em pânico. Ele queria que eu fizesse pesquisa na fábrica, estudasse a formação operária, a indústria, e de fato eu fui recrutado para isso, não para fazer sociologia rural. Ele ficou tão abalado com a minha decisão que me avisou: olha, eu quero falar com você amanhã cedo, na minha casa. 7 horas da manhã. Ele morava lá no Brooklyn, um bairro distante. Lá fui eu às 7 horas da manhã. Eu fui atendido no banheiro. Enquanto ele fazia a barba, ele brigava comigo pelo fato de eu ter escolhido fazer uma pesquisa na roça. Você tem que saber o que você quer fazer. Eu falei: professor, eu quero fazer isso. E é da maior importância estudar. É por isso. Eu tinha um projeto, expus para ele. E ele ficou muito desanimado com a minha escolha. Porque sociologia rural, no fundo, é coisa de sociólogo
Não é sociólogo que não tem o que fazer, porque dá muito trabalho, mas sociólogo que não tem muita competência para grandes abstrações, grandes elucubrações. Porque aí você vai lidar com... Você vai ter que ter os pés na terra, né, para dizer a verdade. Claro que isso é preconceito. Então, o Lefebvre escolheu o que havia de mais discrepante no cardápio da sociologia francesa naquele momento. Por um motivo, é que desde a pesquisa sobre os Pirineus, o Lefebvre estava trabalhando com a ideia das múltiplas temporalidades da realidade social. Um dos problemas com a sociologia convencional é que ela lida com a ideia de uma única temporalidade. E mesmo, isso vem desde o Durkheim, quando começa aquela história, o antes e o depois, ponto final. Lefebvre passa a trabalhar com a ideia da multiplicidade dos tempos na realidade social. A modernidade é isso. A modernidade não é o moderno. A modernidade é a multiplicidade dos tempos. Nós temos todos os tempos, todas as temporalidades na nossa realidade contemporânea. Isso que aconteceu com o Lula, de acharem que ele podia fazer milagre ou que ele podia parar a tempestade. Isso é uma invocação de concepções e valores muito anteriores aos valores que nortearam a própria eleição do Lula para presidente da República. Lefebvre, então, passa a se dedicar à busca dessa diversidade das temporalidades do social. Faz a pesquisa sobre a sociologia rural, desenvolve um retorno à dialética com base no rural, porque exatamente o rural é que propõe o desencontro dos tempos, não há dúvida quanto a isso. Não é estudando os bairros ricos ou os bairros operários que eu vou encontrar as evidências empíricas. Lefebvre descobre uma coisa importante: as próprias situações sociais são metodológicas. Se você escolher para fazer sua pesquisa sobre um tema, escolhe mal a humanidade, que vai ser a sua referência, você não vai conseguir muita coisa. Você tem que escolher situações e grupos humanos que vivam tais discrepâncias e desencontros. Ele e Lefebvre não tinham uma visão convergente da dialética, mas Sartre disse, na questão de método, que a melhor formulação do método dialético é o artigo que Henri Lefebvre escreveu para os Cahiers Internationaux de Sociologia sobre sociologia rural, em que ele mostra que o método dialético tem que ser instrumentalmente um método regressivo, progressivo. Isto é, aquilo que Marx já tinha distinguido, Florestan retomou isso depois, a distinção entre método de investigação, método de explicação, estão juntos no método de explicação efetivamente dialético. É também um método de investigação. Lefebvre, quando desconfiou que, mesmo na realidade urbana mais refinada, existe um desencontro de temporalidades, desenvolveu hipóteses a respeito e foi fazer pesquisa empírica sobre o assunto. Ele se tornou motorista de táxi em Paris, que era o jeito de ter informação direta do vivencial. Essa história da pesquisa sociológica, em que eu fico perguntando e as pessoas ficam respondendo, isso é tremendamente sofrível, porque eu posso estar sugerindo a resposta. Não é conversa mole que faz sociologia, nem conversa dura, é verdade. É preciso mais do que isso. Isso que os antropólogos fazem, que os antropólogos é capaz de passar um ano olhando as pessoas, só olhando o que elas fazem. E eles fazem descobertas importantes, porque nos gestos, nos silêncios, nas pequenas coisas, está um conjunto fundamental de referências e indicações a respeito de ritos, concepções, valores, práticas, etc. Coisas não verbalizáveis, muitas vezes. Isso também acontece. A classe operária não verbaliza todo o tempo. Então vamos pegar outro extremo. Classe operária, ela não verbaliza todo o tempo. Se ela verbalizasse todo o tempo, Marx não teria escrito aquele ensaio sobre alienação. Porque aí não precisa nem sociologia, ela já sabe tudo, ela verbaliza tudo, ela tem consciência de tudo, não tem por que perder tempo fazendo sociologia com ela. A pesquisa de Lefebvre como taxista durante muito tempo mostrou a ele que o espaço urbano é um espaço sociologicamente desencontrado em termos da temporalidade que ele contém.
Se nós formos na onda dos arquitetos, nós vamos achar que o espaço urbano é aquele horizonte horizontal, né? É só isso, ou vertical. Ele descobre outras dimensões do espaço, que é o que lhe permite fazer o que eu considero a melhor sociologia urbana que há. Ele descobre que há um espaço concebido. O espaço de Paris é um espaço planejado, concebido. Alguém um dia pensou Paris centrado na Etoile, por razões políticas, depois da Comuna de Paris. No Brasil, nós temos vários casos. Brasília é uma cidade do poder. Brasília é uma cidade que não foi feita para viver, ela foi feita para mandar. Goiânia foi assim, Belo Horizonte foi assim, a cidade universitária da USP foi assim, provavelmente essa aqui também é assim. Ou seja, são cidades para cercear, controlar e administrar. Então existe o espaço concebido, isto é, cientificamente previsto. Como motorista de táxi, Lefebvre descobriu que existe também o espaço percebido, que é outro espaço, que é o espaço que as pessoas que usam o espaço percebem. E existe o espaço vivido, que é aquele que as pessoas não necessariamente percebem, mas que elas vivenciam e sofrem as consequências, sempre, que é o que as desafia a interpretação. Descobriu, portanto, que existe, isso é a experiência de 68, que existe o espaço da superfície. O espaço da superfície é totalmente dominado pelo poder e pelos poderios. E existe o espaço do subterrâneo, que é aquele que muitas vezes não tem voz, é aquele que muitas vezes não se vê, mas que existe. A melhor indicação desse espaço subterrâneo, às vezes o espaço, quando se fala em espaço subterrâneo, porque é o espaço que está sob as significações dominantes. Não quer dizer que esteja embaixo da terra, necessariamente. Depois de termos sido expulsos da Rua Maria Antônia, em São Paulo, fomos parar provisoriamente na cidade universitária, nos barracões, na USP, e finalmente tivemos nosso prédio próprio. Quando eu vi o prédio, eu me convenci de que sempre que um prédio novo vai ser inaugurado, antes de ser usado pelas vítimas, ele deve ser usado pelos arquitetos. Então eles têm direito a viver de graça durante um ano naquilo que eles fizeram e conceberam, com todo o respeito por eles, que são muito criativos e tudo mais. O nosso prédio era um prédio que tinha colunas no meio das salas de aula. Tinha colunas no meio do corredor. Se houvesse um incêndio, uma fuga, morria todo mundo esmagado. Era todo as colunas cinzas de concreto e totalmente branco, dentro e fora. Um dia eu chego para dar aula, minha sala era a última de um corredor comprido com aquela paredona branca. Eu chego para dar aula e um aluno subversivo tinha pichado em esplendorosas letras vermelhas: "Parede, eu te livro dessa brancura". Esse é o discurso do subterrâneo. Por trás daquela brancura horizontal, a brancura do poder, existia a vida, o vivencial de quem tinha que enfrentar aquele corredor todos os dias para assistir aula, aquele branco que amassa as pessoas, que planifica as pessoas, que cansa as pessoas. Não é preciso dizer que os burocratas da universidade, em 2 dias, tinham restituído a brancura da parede nos seus devidos termos. E burocratas que, em geral, são lentos. Um colega de departamento um dia chegou para dar aula e tinha uma barata morta na sala de aula. E em volta dela uma poça de Coca-Cola. Eu não estou fazendo propaganda contra a Coca-Cola, nem a favor. Ele fez uma representação, porque supostamente ele deveria chegar à sala de aula, em respeito aos alunos e a ele, essa barata não podia estar lá e nem a Coca-Cola podia estar lá. Bom, a pendenga durou semanas e a barata continuava lá e a Coca-Cola continuava lá. Então, muito lentos para resolver o problema da barata e muito rápidos para resolver o problema do protesto. Eu mostraria aos meus alunos o poder revolucionário do que não se vê,
e as mistificações das insurgências falaciosas, pseudo-radicais, para que soubessem que é próprio da sociedade contemporânea instrumentalizar e institucionalizar as insurgências inovadoras. O Brasil é um país particularmente rico, não é o único, rico de possibilidades para a pesquisa antropológica e sociológica. Um dos casos em que eu acabei me envolvendo, para mim foi muito desafiador, porque me mostrou, eu que fazia pesquisa com populações rurais e com populações operárias, que eu venho de uma família operária e fui operário, é que neste país, para entender a massa da população, é preciso saber ouvir o silêncio. É preciso reconhecer que o povo brasileiro é um povo bilíngue. Nós achamos que português é a nossa língua desde sempre. Na verdade, não é a nossa língua desde sempre. O Brasil já teve uma língua que se poderia dizer uma língua proto-nacional, que foi a língua geral, o Inhangatu, que se falou no país até o século XVIII, uma língua que foi proibida pelo rei de Portugal em 1727, e a partir de então a população passou a ser obrigada a falar português. Os missionários jesuítas do século XVI já haviam chamado a atenção para o fato de que os índios brasileiros, os índios da costa, tinham grande dificuldade para pronunciar certos sons da língua portuguesa. Por exemplo, o infinitivo, a consoante no final das palavras, como falar, dizer, cantar, correr, tinham muita dificuldade para falar as consoantes dobradas, tipo colher, mulher, olhar, olho, olhos, e assim por diante. Quando essa população foi obrigada a falar português, passou a falar português com sotaque Inhangatu. Então fala cuié, mulher, osóio, orelha, falar, dizer, cantar, chorar, calar. Na verdade, a massa, sem contar um elenco imenso de palavras tupi-guarani na geografia brasileira e no próprio vocabulário da população. Ainda hoje, mesmo, uma coisa que eu gosto de, aliás, sugiro que vocês façam isso também, se tiverem tempo, ouvir as sessões do Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro, a gente fica sabendo a diferença entre justiça e injustiça, é uma coisa importante, não é? Mas a gente fica sabendo também que vários dos juízes da Suprema Corte falam português com sotaque Inhangatu. Eu não sei se isso afeta as sentenças, mas de qualquer modo é edificante saber que a força do dialeto, o dialeto sertanejo, o dialeto caipira, é muito grande no país até hoje. A criançada toda fala na rua, isso é outra língua. As professoras ficam bravas com seus alunos. Você está falando errado, menino. Errado está a professora. O menino está falando dialeto, uma língua dialetal. Ele não está falando errado, ela é que não conhece a outra língua, não é? Ela fala uma língua estrangeira, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa até o século XVIII era a língua de repartição pública. Nos tribunais era preciso chamar um intérprete para ouvir réus, testemunhas, etc., porque falavam em Inhangatu. Com essa história de ler pequenas notas em jornais e ouvir muito em ônibus, trem, isso tudo é sempre importante, tudo isso vai para o diário, para a caderneta de campo, eu li, aí pelo final dos anos 70, eu acho, uma pequena nota num dos jornais de São Paulo sobre o julgamento pela Justiça Militar de um homem chamado Aparecido Galdino Jacinto. Era um boiadeiro do interior de São Paulo, acusado de subversão,
porque ele havia tentado formar o que ele chamou de exército divino. Naquela época só podia ter 2 exércitos, o exército brasileiro e o exército da salvação. Fora disso já era um abuso falar em exército num país que estava sob uma ditadura. E ele pôs esse nome imaginando que estava criando uma irmandade religiosa, num grupo que se reunia no pequeno sítio dele, era um sitiante pobre, e se reunia para rezar. Ele havia começado a benzer animais, que isso é muito comum na roça. A partir do momento em que uma vaca atacou um filho dele, um adolescente, e ele gritou, pediu socorro a Deus naquela hora, porque ele não ia ter condições de segurar o animal. E, de fato, o animal não chifrou o filho. Em pagamento da promessa, ele parou de comer carne vermelha, ou como diz, carne de animais de sangue quente, e passou a comer só peixe. Nesse meio tempo, na área dele, a região lá de Santa Fé do Sul, estão construindo as barragens do Rio Grande. E as barragens impediam a piracema e a reprodução dos peixes. Então ele declara uma guerra contra as barragens a favor da piracema dos peixes, para que eles pudessem se reproduzir, já que as populações ribeirinhas comiam peixe. E com a história do benzimento, tentaram achar um meio de enquadrá-lo, ele foi processado por curandeirismo, exercício ilegal da medicina. Por sorte, o advogado designado pelo juiz, porque ele era um homem pobre, era um leitor de sociologia, e um leitor da sociologia da Marisaura Pereira de Queiroz. Então a defesa do Galdino foi feita não com base no direito, mas com base na sociologia, com base nos textos da Marisaura Pereira de Queiroz, em que o advogado mostrava que, na verdade, o que aconteceu com o Galdino não tinha nada de curandeirismo, era um místico a mais na história do misticismo brasileiro. Ele foi absolvido, mas o promotor entendeu que ele tinha agido de maneira subversiva e resolveu denunciá-lo à justiça militar. E ele foi, portanto, encaminhado a São Paulo, ao presídio político, e lá esperou o julgamento pela justiça militar. Foi julgado, era evidente que ele não era subversivo, coisa nenhuma. Chamaram alguns médicos do manicômio judiciário que deram um parecer dizendo que ele era esquizofrênico paranoide. E ele foi recolhido ao manicômio judiciário por 2 anos renováveis a critério médico. Ele ficou no manicômio 9 anos preso, detido. Quando eu tive a oportunidade, já com a anotação feita, o Dom Paulo Evaristo Arnes organizou um grande debate em São Paulo sobre direitos humanos, trouxe gente de fora e me convidou para falar. E eu aproveitei para falar sobre o caso do Galdino. Todo dia o jornal publicava notícia de que na União Soviética se usava os manicômios para recolher presos políticos. Nós fazemos isso aqui no Brasil também. Isso tem o caso do Galdino. O caso teve uma grande repercussão, que se imaginava que desaparecidos políticos podiam estar no manicômio. Dom Paulo designou a Comissão de Justiça e Paz, um advogado da comissão, que encaminhou o processo da libertação do Galdino, de revisão do caso do Galdino. Ele tinha direito à perícia, ao perito dele, que não foi ouvido, e tinha direito, portanto, a uma revisão do caso. Foi revisto o caso, ele acabou sendo solto. Porém, antes disso, eu consegui, com um jornalista que apoiou muito a causa do Galdino, o Ricardo Carvalho, da Folha de São Paulo, eu consegui ir ao manicômio conversar com ele. E a coisa era muito esquisita, porque eu pedi para falar, antes de falar com o Galdino, eu quis falar com os médicos que tinham dado atestado de que ele era louco. A cada 2 anos eles davam atestado. E eles não queriam que eu conversasse com os médicos, o diretor não queria. Eu falei, mas eu preciso conversar com eles. Não, só veja no processo, o processo judicial tem tudo. Eu falei, mas o processo eu já li. Agora eu quero conversar em termos humanos com o médico. Não é nada formal, eu quero bater um papo com eles. Finalmente consegui conversar com um deles, estava nervosíssimo, ele não conseguia justificar o que tinha feito, também disse que estava lá. Na verdade, eles deram o parecer com medo dos militares. Em plena ditadura, devem ter sido ameaçados, e por aí foi. Bom, aí fomos conversar com o Galdino. O Galdino, e a gente levou um fotógrafo, o Birajara Detmar, um grande fotógrafo da Folha de São Paulo. O Detmar foi proibido de fotografar o encontro. Ele se escondeu atrás de uma cortina e fotografou tudo.
E conversamos com o Galdino, curiosamente, que era um caboclo muito simples, ele está vivo ainda, muito idoso. Ele falava conosco, respondia às nossas perguntas, mas ele não sabia quem era amigo e quem era inimigo. O sociólogo, potencialmente, é sempre um inimigo, não vamos ter ilusão sobre isso. Ele é sempre um homem do establishment. Isso do militante, tudo isso é bobagem, isso é enganação. É o sociólogo querendo se enganar. Tá certo? Não existe isso. Ele é um intelectual, portanto, ele é um membro do establishment. E, conversando com o Galdino, de qualquer modo, eu precisava saber detalhes do caso dele, porque estava sendo encaminhado um pedido de revisão do caso. Ele falava comigo e com o Ricardo numa boa, assim, muito simpático, fez café para nós, serviu café, mas, ao mesmo tempo, com as mãos em cima dos joelhos, das pernas, ele fazia gestos, ele arrumava a calça, que é uma coisa que na roça acontece muito. Caboclo faz muito isso. A gente para conversar, ele pega um graveto, fica riscando o chão, fica de cócoras, risca ali. Na verdade, eu tive o estalo na hora. E depois eu vi, pelas fotos que o Detmar tirou, o Detmar viu a mesma coisa. O Galdino estava falando duas línguas ao mesmo tempo. Ou seja, ele falava a nossa língua, respondia as nossas perguntas, e ao mesmo tempo ele fazia com os gestos uma desconstrução daquilo que estava dizendo, falando a sua própria língua, para ele mesmo. Algo do tipo, isso que eu estou falando aqui é para eles, para mim é isso aqui. Isso ficou bastante claro. As populações sertanejas fazem isso com muita frequência, quer dizer, a dupla linguagem, a linguagem do silêncio, a linguagem num outro ritmo, né? Há uma piadinha que o Ivan Vilela, que é um grande violeiro, costuma contar, que eu vou contar aqui para vocês, que é a seguinte, sobre isso. 3 caipiras estavam de cócoras na beira de uma estrada de roça, estrada de terra, que eventualmente passava um carro, estavam lá pitando seu cigarro de palha, sem falar nada um para o outro. Aí, de repente, passa um carro em alta velocidade, levanta aquele poeirão. Dali 17 minutos e meio, um deles diz, tira o cigarro da boca, cospe de lado e diz, é Ford. Põe o cigarro de volta, todo mundo calado, fumando. Dali 13 minutos, o outro tira o cigarro, cospe também. É Chevrolet. Põe o cigarro e volta. Dali 10 minutos, o outro tira o cigarro da boca, apaga o cigarro na unha, põe aqui na orelha, cospe de lado e diz, olha aqui, vocês querem saber de uma coisa? E eu vou embora porque eu não estou aguentando essa discussão de vocês. Isso coloca para os sociólogos um problema enorme, porque sociólogo é muito urbano. Quando vai fazer entrevista por aí, ele tem pressa. Se o sujeito demorar mais do que 1 minuto e meio para responder a pergunta, ele acha que o sujeito não sabe responder, não quer responder ou está com raiva dele. Na verdade, o sujeito está elaborando a resposta, frequentemente, para responder na língua estrangeira do sociólogo. Porque além de português, é sociologês. E isso é uma língua estrangeira. O Galdino estava falando 2 línguas conosco, né? 2 línguas. E era importante perceber isso, porque foi justamente o fato dele falar 2 línguas que induziu os médicos a considerar que ele era um esquizofrênico paranoide. Ou seja, como os médicos eram analfabetos na língua do silêncio, eles não conseguiam, na verdade, entender quem era o Galdino e o que é que o Galdino estava dizendo. Lefebvre dizia, a propósito do repetitivo, da superfície, do que parece que não muda, que não há reprodução das relações sociais sem uma certa produção de relações, sem uma certa inovação, sem uma certa revolução. Que não se pode manter a vida sem mudar a vida. Isso também foi um ponto de vista da Agnes Heller, que foi assistente do Lukács. A mudança se propõe, não é quando o militante quer,
quando a sociedade gesta necessidades radicais. A concepção de necessidades radicais em Lefebvre, no estudo sobre a Comuna de Paris e depois na Heller, sobre a teoria das necessidades em Marx, é uma noção fundamental para se poder lidar com essas inovações sociais, transformações sociais e até as revoluções que ocorrem sob a superfície dos poderios. São radicais as necessidades que não podem ser resolvidas sem grandes e radicais transformações estruturais e históricas. A praxis, nessa perspectiva, é construção e não imitação. A praxis não é automática, ela não ocorre como se fosse um fluxo natural, um fluxo da natureza. Para ensinar aos meus alunos tudo isso, eu faria do curso de introdução à sociologia um instrumento de ressocialização, de libertação em relação às desorientações de classe social, das ilusões do imaginário conformista e prepotente, para socializar os novos sociólogos, para que reconheçam no outro não o objeto de estudo, mas o sujeito da mediação socializadora daquela grande indagação de Marx. Quem educará o educador? Quem fará do sociólogo um sociólogo? De modo que as novas gerações de cientistas sociais pudessem reconhecer no outro não a dureza da coisa, mas a poesia do afeto pela condição humana. Eu ensinaria aos meus alunos que a dialética do método está na busca e na descoberta da poesia da vida, que sem isso e sem poesia, a sociologia não é mais do que um sofisticado engano. Obrigado.